salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, tu que sois o doador da vida, nós te adoramos e te glorificamos por permitir no teu amor infinito que também viéssemos nós à vida. Obrigado, Senhor, por tudo que nos aconteceu durante o nosso processo gestacional, por tudo que foi vivenciado no ventre da nossa mãe. E obrigado pela certeza de que o teu amor e a tua misericórdia já nos acompanhava desde ali. E como dissestes pelo profeta Jeremias, antes mesmo que tudo isso acontecesse, tu já nos conhecias e havia nos consagrado, nos escolhido para sermos teus. Nós te agradecemos. Colocamos nossa vida também, Senhor, diante de vós para que nossa vida seja um dom para os outros. E que com o nosso testemunho de vida cristã possamos também contribuir pela defesa da vida humana neste mundo. E a ti, Virgem Maria, nós recorremos também como filhos. Tu que fostes também protetora e guardiã da vida do teu Filho Jesus, roga por todos nós nessa noite. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nesse segundo colóquio sobre o aborto, nós vamos continuar a nossa exposição, sempre lembrando, não tem como entrar em todos os pormenores, né? Provavelmente você que está assistindo e vai assistir essas aulas, você diga, mas vai esquecer de mencionar esse elemento ou aquele outro, ou de tocar nessa questão. Eu sei que tem muitos, né? E um curso sobre o tema talvez fosse o espaço adequado para levar em consideração toda a amplitude do tema e toda a complexidade, mas não é o caso aqui. Então, vou me deter naquilo que eu julgo que é importante e talvez até trazendo alguns elementos que sejam novos do ponto de vista de abordagem, que já estão no magistério, em alguns autores que discorrem sobre o tema, mas que provavelmente você não tem escutado ouvir. Por exemplo, de que a igreja também dirigiu uma palavra oficial para as mulheres que abortaram. Sobre isso eu vou falar já daqui a pouquinho, certo? Então vamos continuar a nossa exposição. Eu falei, inclusive no ensino anterior, sobre a questão do aborto provocado e do aborto espontâneo. Isso aqui é uma diferenciação fundamental, né? Então não é suficiente dizer houve um aborto ou alguém abortou, mas é preciso a checagem. Foi um aborto espontâneo ou foi um aborto provocado? No aborto espontâneo não há gravidade alguma quanto àquilo, porque de fato aquilo não aconteceu por iniciativa de alguém, né? Mas já o aborto provocado sim possui uma gravidade, e sobre isso eu já falei no ensino anterior. Mas existe também aquilo que nós chamaríamos de colaboração formal e material. E o padre Mário Marcelo Coelho, que é um sacerdote da área de moral e bioeticista, ele fala, ele diz, o que seria colaboração formal? Ele diz, quando a colaboração é direta e intencional. Ela é imoral e é ilícita. É feita por médicos, familiares, parentes, namorados, esposos, legisladores, advogados, etc., que realizam, que agem diretamente, que incentivam, apoiam o aborto ou induzem ao aborto. Então, isso aqui seria a colaboração formal. E a colaboração material é a que é indireta e não intencional. São ilícitas as atividades que não têm outra finalidade do que preparar as condições para o aborto. Então, de repente, alguém que não interviu diretamente, não é médico, não é familiar, não é um legislador, né? Não agiu diretamente para proporcionar o aborto, mas agiu indiretamente, também essas pessoas têm uma parcela de culpabilidade. Aqui seriam, por exemplo, cirurgiões ajudantes,
médicos assistentes, ginecologistas presentes na execução, até anestesistas, diz o padre Mário Marcelo, ou o juiz tutelar em caso de menores ou deficientes mentais e assim por diante. Então, tem esse tipo também de colaboração. Então, quando diz o aborto, a, a primeira pessoa, o primeiro sujeito que vem depois da criança, obviamente, né, do ser humano que foi vítima disso, é a figura da mãe. Mas lembrando que, na maioria das vezes, a culpabilidade não é só de um sujeito. Envolvem atores diversos, sujeitos diversos acerca disso. Então é muito importante a gente estar atento também a essa questão. Aqui até então no Brasil, muito provavelmente você já saiba disso, o aborto já está descriminalizado em 3 situações, ou seja, a mulher não é criminalizada por praticar aborto nessas 3 situações. Se o aborto foi ocasionado por um estupro, o que sem dúvida nenhuma é uma coisa terrível também para a mãe. Se há um risco da vida da mãe em jogo, né? Então, legalmente falando, se nesse caso houver um risco real, iminente, de que a mãe venha a óbito se levar a gravidez ou o procedimento de parto adiante, legalmente a mãe está resguardada e ela pode optar então pelo aborto, né? Sem que por causa disso ela seja penalizada. E uma terceira razão, que é a última por ordem, né? Que é a questão de fetos anencéfalos, com problemas de formação, né, no encéfalo e tudo mais. Nós também aqui do Brasil acompanhamos também a questões de que o aborto, essa questão da descriminalização do aborto até determinadas semanas de gestação, isso já vem em pauta, em discussão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? Já veio, e me parece que cada vez mais que esse tema vem em pauta, né? Aparece na pauta, parece que a questão das concessões elas vão se abrindo. Então era até determinadas primeiras semanas de vida, depois vai se ampliando, depois vai se ampliando. Até provavelmente não é uma questão de pessimismo, mas é uma questão até de lógica, principalmente se baseando em processos de legalização que já aconteceram em outros países da Europa, por exemplo. A tendência é de que isso vá se ampliando até o momento em que, de fato, o aborto se torne legal em qualquer circunstância, que é outra temática também extremamente complexa, né? Que não tem como trabalhar aqui. Mas, basicamente, esses 3 pontos, né? Risco de vida da mãe, estupro e anencefalia. Nessas 3 situações, não há nenhum tipo de penalidade para quem cometeu o aborto, seja a mulher, a mãe, como sujeito direto, sejam aqueles que participam também de maneira colaborativa, formal ou material, né? Ou informal, poderia ser um sinônimo também de material, certo? Muito bem. Sempre que nos colocamos em defesa da vida e contra o aborto, estamos defendendo um ser humano inocente, né? Indefeso, que não tem condições nenhuma de se autoproteger nem de reagir frente a determinado tipo de agressão, né, diretamente. Mas, como eu disse no colóquio passado, a igreja também está preocupada, e isso também deve ser uma preocupação de todos os cristãos, de todos os católicos, né, falando diretamente para a nossa realidade de catolicismo, que é preocupar-nos também com a vida da mãe, especialmente com uma pessoa que está prestes a cometer um aborto ou que já cometeu um aborto, entendendo também que ela está envolvida em determinados dramas e sofrimentos emocionais, psicológicos, que não é o caso de desconsiderar, muito pelo contrário, é um ato de compaixão, de humanidade, né, de compaixão evangélica, compaixão de Cristo, considerarmos também essa realidade. Sobre isso,
porque talvez, como eu disse agora há pouco, né, muitos censuram o cristianismo de pôr-se em defesa somente do embrião ou do feto. Sobre essa questão também da defesa da mãe, de pôr-se também em defesa da sua dignidade, o Papa João Paulo II já fazia uma afirmação desse tipo, dizendo: é verdade, isso está também na Evangelho Vita, no número 58. É verdade que muitas vezes a opção de abortar reveste para a mãe um caráter dramático e doloroso. A decisão de se desfazer do fruto concebido não é tomada, veja que coisa interessante. A decisão de se desfazer do fruto concebido não é tomada por razões puramente egoístas ou de comodidade, mas porque se quereriam salvaguardar alguns bens importantes, como a própria saúde ou um nível de vida digno para os outros membros da família. Às vezes, temem-se para o nascituro condições de existência tais que levam a pensar que seria melhor para ele não nascer. Mas estas e outras razões semelhantes, por mais graves e dramáticas que sejam, nunca podem justificar a supressão deliberada de um ser humano inocente. O que é que o Papa está dizendo aqui? Embora nenhuma razão dessa seja justificável, né, para se praticar um aborto, mas o Papa já demonstra sensibilidade aqui na questão do que está envolvido na vida, na dimensão psicológica, na realidade social de uma mulher que pratica o aborto. Nem sempre a decisão dela é tomada por razões egoístas ou de comodidade, sabe? Porque eu não quero ter trabalho na vida. Nem sempre. É claro. Existem também pessoas que são movidas por esse tipo de ideia, de sentimento, de intenção, mas eu não posso simplesmente generalizar a situação. Então a igreja está atenta a essa dimensão também. Depois, imaginemos, meus queridos, imaginemos uma situação como essa, porque às vezes falar de determinados temas de maneira teórica é confortável. Agora imaginemos-nos numa situação assim. De repente, você lidar com uma situação, seja você envolvido, você que é mulher, você que é mãe, envolvido numa situação dessa, seja você que é pai ou membro da família, ou um amigo, ou médico numa situação como essa. Diante de uma situação delicada em que, por exemplo, uma mulher engravida, vítima de um estupro, e as pessoas que estão próximas a elas, também pai, mãe, irmãos, parentes, também sentem e sofrem aquela realidade. Existem também diversos mecanismos psicológicos numa situação como essa. É muito provável que psicologicamente uma mulher que engravida depois de uma violência sexual, ela passe também por um processo muito doloroso, por exemplo, de aceitação daquela nova vida que está dentro dela. Quando acontece de realmente aceitar, né? Então, simplesmente dizer é simples, a coisa é não, nós somos a favor da vida e aquele ser humano inocente precisa vir à vida. Sim, é verdade, mas não desconsideremos um outro ser humano também que está envolvido naquele drama. Não é tão simples você dizer que uma mulher que foi estuprada tem que levar a sua gravidez adiante. Não é tão simples do ponto de vista psicológico afirmar isso. E a gente precisa estar atento a isso, ter compaixão. Inclusive na pastoral, muito provavelmente a gente vai chegar um momento que a gente vai lidar com situação assim, de ficar sabendo que uma mulher foi vítima de um estupro e que, portanto, planeja abortar o seu bebê. E como cristãos, a gente precisa pôr-se a caminho diante de uma situação dessa para prestar socorro, apoio, mas tendo em vista salvaguardar o ser humano inocente, porque ele não tem culpa do que aconteceu, mas ao mesmo tempo dar apoio, dar conforto médico, psicológico, espiritual para uma mãe que também está num drama como esse.
Então, muitas vezes, determinados abortos acontecem também em situações muito dramáticas e traumáticas. E não é lícito a nenhum cristão, não é lícito, e isso inclusive é bíblico, Jesus diz, não condeneis, não julgueis e não condeneis. Não é lícito a nenhum de nós ficar apontando o dedo, condenando alguém que porventura praticou o aborto. Não é lícito, não é lícito. Jesus não faria isso. Mas diante de uma situação como essa, antes de apontar o dedo ou de qualquer coisa, de tecermos julgamentos pré-concebidos, nos aproximemos dessas pessoas, dessas mães que passaram por esse drama também. Para quem já passou, nos aproximemos com a finalidade de prestar apoio, ajuda, de ouvi-las. Para quem não passou, mas está sendo pressionada, muitas vezes até pressão da sociedade, muitas mulheres sofrem, muitas mães sofrem, pressionadas a abortarem os seus filhos, os seus bebês, a igreja também precisa chegar junto dessas realidades para prestar apoio também. E depois de um acompanhamento, depois de um diálogo, de oração, de apoio, é tentar salvar as duas vidas que estão ali. Então a gente precisa também entender um pouco isso. A igreja não respalda a legalidade do aborto em nenhuma condição, nem em caso de estupro, nem em caso de anencefalia, nem em caso de riscos da mãe. Aparentemente possa ser que pode dar a impressão de que a igreja é muito dura e insensível, mas não é. A igreja diz, não é justo que um ser humano inocente e indefeso seja violado na sua dignidade, que é a vida, por quaisquer razão que seja, porque ele não tem culpa nenhuma, absolutamente. Nos casos de anencefalia, apesar de todo o sofrimento também que é para uma mãe ter um diagnóstico como esse, que eu fico imaginando também que não seja fácil para uma mãe e para um pai, mas para a questão de salvaguardar também a vida humana, mesmo que tenha aquele defeito, né, aquela deficiência, mas a igreja sempre recomenda que essas mães também, esses pais, sejam amparados, de modo que possa levar a gravidez, mesmo com sofrimento, possa levar a gravidez até o fim. E estudos demonstram que um bebê com anencefalia não sobrevive tanto tempo, né? Isso também é um sofrimento, porque além do diagnóstico que uma mãe recebe, um pai recebe numa situação como essa, ter a criança e ainda lidar com essa deficiência e com a certeza de que já a convicção de antemão de que aquela vida não vai durar tanto e eles vão passar depois também por uma experiência de óbito. Mas a igreja, como mãe, ela indica que o aborto numa situação dessa não resolve o drama também que a mãe está passando. Pelo contrário, às vezes até acentua, até agrava o sofrimento psicológico da mãe quando ela elimina essa vida. E no caso de risco de vida da mãe, o princípio é tente-se salvar as duas vidas. Tente se salvar de todos os modos, recorrendo a todos os meios possíveis do ponto de vista da ciência médica para salvar a vida dos dois. E se não for possível salvar a vida dos dois, se uma tiver que ser dizimada, que isso não seja feito de maneira intencional, direta, né? Mas que seja como um movimento, digamos assim, natural do percurso que foi feito para se salvar os dois. E há na história, o que é bonito é isso, porque a igreja defende o valor da vida não somente do ponto de vista da teologia, do magistério, do ensinamento, da catequese, mas também do testemunho. Basta recorrer aqui e lembrar do testemunho da médica Santa Gianna Beretta Molla, né, da Itália, que passou por um drama como esse, de uma complicação na sua gravidez, e ela mesma optou por fazer viver a sua filhinha. E, de fato, com poucos dias depois, me parece uma semana depois do parto, ela veio a óbito. Mas imagine o que significa para uma criança dessa, principalmente depois que ela adquire a idade da razão,
ficar sabendo que sua mãe não está mais com ela, que sua mãe já morreu, mas essa morte foi para que ela viesse a viver. Aqui nós temos uma filha, uma criança, uma jovem dessa, tem um testemunho visível, concreto, histórico dentro de casa daquilo que Jesus fez por nós. Ele deu-nos vida por sua morte, não é assim que a gente diz? Né? E reza. Cristo deu-nos vida por sua morte. Santa Giana deu vida à sua filha por sua morte. Ela morreu para que a sua filha viesse à vida. Então isso aqui é evangelho transmitido com a vida, com o testemunho. É a defesa da vida com o testemunho, não simplesmente com a militância ou com o ensinamento oficial da igreja. E algumas coisas para a gente também situar dentro desse contexto. Primeiro que quando se fala da questão da mulher, hoje em dia me parece que o debate, principalmente daqueles que se posicionam a favor do aborto, eles mencionam muito essa linha de abordagem. É a dignidade da mulher, são os direitos da mulher, é a emancipação da mulher, é a mulher que é dona do seu corpo, chamado o chavão lá, meu corpo, minhas regras. É a mulher quem deve decidir. Esse tipo de abordagem, ele não só não tem fundamento cristão, como muitas vezes não tem fundamento filosófico antropológico. Porque quando eu digo a mulher dona do seu corpo, eu estou fazendo uma separação, um divórcio entre o que a pessoa é e a sua corporeidade, como se fossem dois mundos diferentes. E isso aqui é uma coisa sem fundamento do ponto de vista antropológico. Não precisa nem ser uma antropologia cristã, basta ser uma antropologia coerente. O ser humano é o seu corpo. Ele não só tem um corpo, mas ele é o seu corpo. A corporeidade faz parte da identidade do ser pessoa. Então, quando eu digo a mulher é dona do seu corpo, é como se o corpo fosse uma coisa fora dela, distinta dela. Isso aqui é um erro antropológico terrível. A gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Ou de que a mulher tem um poder para escolher o destino daquela nova vida, se quer ou não. Ora, a mulher, ela não é detentora desse poder sobre aquela nova vida que está no seu ventre. Não é. Aquela vida possui uma dignidade própria, possui direitos próprios, inalienáveis. Às vezes se fala, eu tenho essa impressão, e eu acho que eu não estou errado, essa coisa de dizer a mulher que tem que decidir se quer ter ou não aquela criança, se quer deixar viver ou não aquela criança. Me parece que quando se faz afirmações desse tipo, se trata o feto ou o embrião mais como um material genético meramente do que como uma vida humana sagrada e inviolável. Prestemos muita atenção também quanto a isso, né? Isso exige também pensar um pouquinho mais, ter um olhar um pouco mais pensante, uma crítica sadia frente a determinadas afirmações, slogans que se diz por aí, principalmente quando o tema é aborto. Para isso não precisa a gente ficar discutindo acirradamente com ninguém, nem elevando a voz, nem sendo agressivo, nem sendo desrespeitoso, mas façamos uma análise coerente, sóbria, de que afirmações como essa, a mulher como dona do seu corpo e a mulher que decide se a vida nasce ou não, essas afirmações elas são muito frágeis do ponto de vista de fundamento filosófico, não estou nem falando de cristão, filosófico, antropológico. Então a gente precisa pensar um pouquinho mais quanto a isso, certo? A Igreja Católica diz que, tanto no Catecismo quanto no Código de Direito Canônico, que diante de um aborto provocado, a pessoa envolvida, principalmente a mãe, a mulher, ela já recebe uma pena, uma sanção canônica direta, chamada de excomunhão automática ou lata sententia, ou seja, é um termo em latim que significa automático e que é como se fosse assim, não há nenhum tipo de motivação que atenue
aquela sentença. É automático. Foi um aborto provocado, independentemente das condições em que se encontra a mulher, independentemente dos atores que participaram e que instigaram aquela mulher ao ato, imediatamente ela recebe uma excomunhão. Muita gente diz, a igreja é sem misericórdia, a igreja é muito impiedosa por agir assim, porque além do sofrimento da mãe, ainda a igreja coloca sobre ela uma pena dessa natureza. Quando a igreja opta por esse tipo de sanção, né, diz o Catecismo da Igreja, e é importante citá-lo, número 2272, o Catecismo diz: a Igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, né, ou seja, a eliminação de uma vida, incorre em excomunhão lata sententia. Aí o Catecismo esclarece: com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado a um inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. Portanto, quando a Igreja impõe uma sanção dessa, né, para quem provocou um aborto, não é que a igreja queira restringir o campo da misericórdia, mas é para demonstrar, manifestar a gravidade de determinado crime cometido. É um crime, é um homicídio. E isso é tão verdade que a igreja não quer restringir o campo da misericórdia que o Papa Francisco, no Jubileu da Misericórdia, alguns anos atrás, não lembro mais qual foi o ano exatamente, mas o Papa Francisco instituiu, e parece, não sei se é isso o termo diretamente, mas tipo missionários da misericórdia, algo desse tipo, né? Uma terminologia no sentido de que anteriormente só quem estaria autorizado a suspender uma sanção de excomunhão automática, em caso de aborto ou de outros delitos também que incorrem nesse mesmo tipo de sanção, seria ou a Santa Sé ou o bispo, ou no máximo um sacerdote delegado pelo bispo naquela diocese. Com o Jubileu da Misericórdia, o Papa estendeu esse poder, né, entre aspas, para outros sacerdotes, de modo que pessoas que cometeram aborto e estavam fora da comunhão da igreja, elas pudessem ter acesso mais fácil e mais rápido ao sacramento da reconciliação, se confessarem, né, pedirem perdão a Deus por meio da igreja e pudessem de novo reatarem o laço e o vínculo de comunhão que havia sido quebrado por conta daquele pecado grave. O Papa Francisco, recentemente, essa semana, eu li o texto da bula de proclamação do Jubileu da Esperança, que vai começar agora no final deste ano 2024, e o Papa Francisco, ele diz que esses mesmos missionários da misericórdia, eles continuarão também atuando durante esse ano do jubileu, para tornar mais fácil o acesso à misericórdia por conta dessas mulheres que cometeram o aborto. Então, de fato, não é intenção da igreja restringir o campo da misericórdia, nem impor um peso a mais sobre a mulher que agiu assim, mas é para demonstrar que de fato se trata de um crime grave, que brada aos céus e que por isso essa sanção demonstra e aponta exatamente para esse elemento, certo? O Papa João Paulo II, então, já partindo para o encerramento deste colóquio, o Papa João Paulo II, ele dirige uma palavra para as mulheres que abortaram. Esse texto, eu fiquei muito comovido quando eu li pela primeira vez e eu gostaria de trazê-lo aqui também. Está também na mesma encíclica, o Evangelho da Vida, Evangelium Vitae, no número 99. Ele diz o seguinte: um pensamento especial queria reservá-lo para vós, mulheres que recorrestes ao aborto. A Igreja está a par dos numerosos condicionalismos que poderiam ter influído sobre a vossa decisão. E não duvida que, em muitos casos, se tratou de uma decisão difícil, talvez dramática.
Provavelmente, a ferida no vosso espírito ainda não está curada. Na realidade, aquilo que aconteceu foi e permanece profundamente injusto. Mas não vos deixeis cair no desânimo, nem percais a esperança. Veja que bonito. É o Papa dizendo isso. Não vos deixeis cair no desânimo, nem percais a esperança. Sabei antes compreender o que se verificou e interpretai-o em toda a sua verdade. Ou seja, faça uma espécie de exame de consciência e compreenda o que realmente aconteceu, por que você fez isso. Se não o fizestes ainda, abri-vos com humildade e confiança ao arrependimento. O Pai de toda misericórdia espera-vos para vos oferecer o seu perdão e a sua paz no sacramento da reconciliação. Dá-vos-ei conta de que nada está perdido, tanto aqui palavra de esperança, e podereis pedir perdão também ao vosso Filho que agora vive no Senhor. Ajudadas pelo conselho e pela solidariedade de pessoas amigas e competentes, podereis contar-vos com o vosso doloroso testemunho entre os mais eloquentes defensores do direito de todos à vida. O que o Papa está dizendo aqui? Arrependa-se por ter cometido tal ato, não desanime, confiança na misericórdia, né? E torne-se depois um eloquente defensor da vida. É a maneira de reparar, né, o pecado. Através do vosso compromisso a favor da vida, coroado eventualmente com o nascimento de novos filhos e exercido através do acolhimento e atenção a quem está mais carecido de solidariedade, sereis artífices de um novo modo de olhar a vida do homem. Então, o Papa João Paulo II não só mencionou a questão da defesa da mulher no sentido de situações que de fato até atenuam a gravidade do ato e que, portanto, não temos o direito de julgar ninguém por ter cometido tal ato. Ele não só fez isso, como ele também dirigiu uma palavra especial, direta às mulheres que cometeram aborto. Para dizer, vocês também estão no centro da minha atenção pastoral. Não desanimem, procurem a confissão, se reconciliem, né? Peçam perdão a Deus e ao vosso Filho que está com Deus. Tornem-se defensores da vida, tornem-se artífices de um novo modo de olhar a vida do homem. Então, reconstruam a vida, não se entregue à culpa, à culpabilidade. Se arrependam, peçam perdão a Deus, mas toquem a vida para frente agora, sendo um defensor e sendo um artífice da vida. Então, essa é a palavra dirigida, a palavra de esperança dirigida pelo Santo Padre São João Paulo II às mulheres que cometeram aborto. E para terminar, no tocante a essa temática, eu me recordo, e isso foi interessante porque essa compreensão me veio uma vez em oração. Estava no momento de oração diante do Santíssimo Sacramento e me veio esse entendimento, né? E, inclusive, já vi no magistério também citações parecidas, mas evocando a mesma cena bíblica, que é da visitação de Maria a Isabel. Por que essa cena é emblemática? Porque nós temos ali duas mulheres grávidas, Isabel com 6 meses de gravidez, Maria bem ali no início, né? Assim que o anjo lhe anuncia e ela concebe, ela parte às pressas para a casa da sua prima, vai ao encontro dela. O que nós temos ali? Nós temos também dois dramas que nós poderíamos dizer, olhando a coisa bem humanamente, talvez nós identificássemos nessas duas personagens razões suficientes para que elas não quisessem levar a gravidez adiante. Claro, Isabel estava feliz no sentido de que há tanto tempo ela era estéril, nunca tinha concebido e agora Deus lhe concedeu a graça de conceber. Mas lembremos-nos, Isabel já era uma idosa. Querendo ou não, principalmente com os poucos recursos de medicina que se tinha naquela época, querendo ou não, Isabel corria risco de vida. Mas ela acolhe aquela nova vida com muita gratidão e alegria a Deus. Certamente também os incômodos que ela sofreu
como consequências de sua gravidez, já na idade avançada que ela tinha, incômodos físicos, psíquicos, hormonais, sei lá. E no caso de Maria, uma jovem, muito jovenzinha, já grávida. Depois, uma jovem grávida antes mesmo de consumar propriamente o seu casamento, né? Era noiva com José. Antes mesmo de estabelecerem um vínculo formal, no sentido, né? A igreja, a doutrina defende, e vocês que estão acompanhando também as temáticas sobre Mariologia, certamente já viram, irão ver sobre isso. A igreja defende que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, então, portanto, que Nossa Senhora não teria tido relações conjugais com José. Mas quando eu falo antes de consumar o casamento, no sentido do vínculo formal de marido e esposo, de esposa e esposo, melhor dizendo, Maria engravida numa situação de total vulnerabilidade, porque todos nós sabemos, pela cultura da época, se José não tivesse acolhido Maria com seu filho, Maria estaria sujeita, inclusive, à pena de morte por apedrejamento, porque teria aparecido grávida antes do casamento e uma gravidez que não era do seu noivo. Maria também viveu um drama diante da sua gravidez, um drama humano muito concreto, que não é para se desmerecer, nem para se reduzir a qualquer bobagem. Foi um drama muito concreto. E, no entanto, nós vemos ali o encontro de duas mulheres grávidas, uma nesse contexto que eu citei, de Isabel na velhice, querendo ou não correndo riscos de vida, por causa da idade já avançada. Maria correndo riscos também de vida, por ter engravidado antes de um casamento formal e porque o filho não era do seu noivo. Passou também por vergonha, era o seu nome, a sua honra, sendo também ferida. Tudo isso por conta de um plano de salvação que ela acolhe, mas também tudo isso como uma maneira de guardar e de proteger uma vida humana, que era muito mais do que uma vida biológica, era o próprio Filho de Deus encarnado no seu ventre, e no caso de Isabel, era o precursor do Filho de Deus, que estava encarnado no ventre de Maria, o Filho de Deus, e no ventre de Isabel, o precursor deste Filho, deste Verbo eterno que se tornou carne. Percebe? Então, sempre que eu falo, dou ensino, aula sobre esse tema do aborto, eu me recordo desse dia de oração em que Deus me fez compreender também. Eu acredito que foi de fato uma compreensão de Deus, uma iluminação de Deus naquele momento. Eu não entendi isso estudando, eu entendi isso rezando. Ali também está, em Maria e Isabel, naquela cena do encontro delas duas, está uma espécie de paradigma também de duas mães que optam por preservar a vida, mesmo também correndo riscos bem concretos, humanamente falando. Então eu peço ao final deste ensino que Nossa Senhora, que Isabel guardem, protejam todas as mulheres grávidas que porventura estejam passando por sofrimentos dessa natureza. Talvez muitas delas uma gravidez indesejada, fora do tempo, fora de planos talvez, outros de maneira ainda mais dramática, gravidez vítima, fruto de estupro. Nós não conseguimos mensurar o tamanho do sofrimento desse. Eu consagro e entrego à Virgem Maria e também a Isabel, as mães que tiveram diagnósticos que trouxeram grandes sofrimentos, né? Uma anencefalia, uma deficiência física, uma patologia, uma doença congênita, enfim. E também para aquelas mães que estão muito tensas e apreensivas, porque a gravidez e diagnósticos pré-natais já demonstraram que mais na frente não há como, humanamente falando, preservar a vida dos dois, né? De que a mãe corre riscos de vida séria ou riscos de perder o seu bebê. Esses dramas todos que nós não conseguimos mensurar, mas talvez intuir, eu coloco diante da Virgem Maria
e diante também da intercessão de Isabel, que guarde sua vida, você que é mãe talvez, ou que está grávida, que assiste esse colóquio, e de tantas outras mulheres que vivem esse drama, seja no nosso país, seja a nível de mundo, que Nossa Senhora tome pela mão cada uma delas. E que assim como Nossa Senhora foi ao encontro também de uma grávida para lhes dar apoio, ajuda, para servi-la, também Nossa Senhora possa ir ao encontro de todas as mulheres grávidas hoje, também para oferecer-lhes ajuda, apoio e serviço, como ofereceu a Isabel, e assim tanto a vida indefesa quanto a vida adulta possam ser guardadas, preservadas para a glória de Deus. Em tudo isso nós colocamos essa intenção toda em uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pauvre pécheur,